Bom pessoal, bem-vindos aí ao canal Start System. Nós vamos estar fazendo aí uma série de vídeos para nós falarmos sobre injetoras para processo de injeção de borracha. Nestes vídeos nós vamos estar falando sobre o processo e também mais adiante nós vamos começar a fazer vídeos aí para nós falarmos sobre manutenção de injetora. Esses vídeos eles vão ser mais voltados para a área de manutenção, porque é interessante que o eletricista ele conheça sobre o processo de injeção de borracha, tanto o eletricista como o mecânico. É bom que ele entenda um pouco sobre o processo de injeção de borracha, porque muitas vezes alguém que está envolvido com o processo ele pode aí tá chamando o pessoal de manutenção para fazer algum reparo na máquina, mas muitas vezes ela pode não estar com um problema em si, pode ser um problema de processo ou pode ser um problema de programação. Então é interessante que o eletricista e o mecânico ele conheça sobre processo e a programação da injetora. Ele conhece sobre sequência lógica, a sequência de funcionamento de uma injetora. Então nós vamos estar fazendo aí alguns vídeos sobre o processo e o funcionamento de uma injetora. Então esse vídeo é só para nós fazermos uma apresentação geral básica aí de uma injetora, como que funciona cada parte da máquina, só para nós entendermos um pouco sobre isso. Eu fiz aqui um desenho bem simples, bem básico de uma injetora, como que é uma injetora. Em outros vídeos aí nós vamos estar detalhando mais sobre isso, mas nós temos aqui o grupo de injeção, o grupo de injeção da máquina, nós temos aqui o platô, o platô superior, o platô inferior, nós temos aqui a parte do molde, nós temos aqui a parte de fechamento, cilindro hidráulico auxiliar de fechamento, são dois, né? São dois cilindros hidráulico auxiliar, e aqui o cilindro principal. Nós temos aqui o cilindro hidráulico do extrator inferior, o cilindro hidráulico do extrator superior, aqui o bico de injeção, a camisa do fuso, a esfera de retenção, ela permite a passagem de material, mas não permite o retorno na hora de injetar. A câmara de injeção. Então nós temos aqui, vamos detalhar um pouco nesse vídeo, em outros vídeos nós vamos estar detalhando mais sobre essas partes. Então nós temos aqui as duas hastes de guia do grupo de injeção. Esse grupo aqui ele é móvel, a câmera ela é fixa nesse bloco, é presa por essa rosca. Então aqui entra o material, entra a borracha por aqui. Entra a borracha por aqui, quando nós colocarmos lá para dosar, ela vai comandar o motor hidráulico que está acoplado ao fuso. Esse motor hidráulico ele é fixo. Quando acionar esse motor hidráulico, ele vai girar esse fuso. Girou esse fuso, a borracha entra por aqui, vem até o fuso, vai girando, a borracha vai descendo por aqui, essa esfera permite a borracha passar por ela e fica armazenada na parte de baixo do pilão do fuso, dentro da câmara já. Então essa parte preta aqui eu coloquei como se fosse o material aqui. Então fica armazenado aqui. Todo o fuso do injetor ele tem um sistema de controle de temperatura, onde você coloca o programa para resfriar ou para controlar a temperatura. Então eu fiz aqui uns canais como se fosse o canal de resfriar, para circular água. Em muitos casos as máquinas elas fazem esse controle à água. Em muitos casos é a óleo térmico. Então
cada um tem as suas particularidades. Então nós temos também aqui a câmara de injeção, ela também tem controle de temperatura. Eles são controlados por, nós chamamos de termorreguladores, aonde esses termorreguladores eles já vêm acoplados à máquina. Então na IHM da máquina tem uma tela de temperatura, aonde você seta a temperatura do platô fixo e do platô móvel, e também uma tela onde você seta a temperatura do fuso e da câmera, ok? Então nós estamos falando aqui sobre a injetora para injeção de borracha. Então aqui nós temos também embaixo da câmera, por exemplo, aqui seria a superfície da câmera. E aqui seria o bico de injeção. O que acontece? Esse bico é móvel. Quando eu tiro o molde, eu consigo tirar esse bico aqui. Aqui tem molas que nós chamamos de mola prato, onde tira a folga do bico aqui entre a superfície do molde e a superfície da câmera, ok? Então digamos que se da superfície do molde aqui até a superfície da câmera eu tenho 40 milímetros aqui, dessa superfície a essa superfície eu tenho 40 milímetros, eu preciso preencher esse espaço aqui com molas que nós chamamos de mola prato. Então se eu tenho 40 milímetros aqui, eu coloco uma quantidade de molas que dê 41, 42 milímetros, depende muito da espessura da mola. Tem várias espessuras de molas aí. Então se a mola for muito grossa, for uma mola grossa aí de 3 milímetros, 3 alguma coisa, não pode ultrapassar muito esse valor, porque senão a hora que fechar o molde vai estourar o bico de injeção, ou também o bico do molde. Então não pode ultrapassar muito, tem que ser 1, 2 milímetros aí, dependendo da espessura da mola, ok? Então isso aqui você mede com um paquímetro para saber a distância aqui da superfície da câmera, a superfície aqui do molde. Também seria a superfície aqui do platô, ok? Então usa-se aí um paquímetro. Nós falamos aqui sobre o grupo de injeção, o cilindro hidráulico, onde ele sobe o grupo de injeção, a guia, aqui uma trava, porque normalmente tem 3 guias para guiar o grupo de injeção. Esse bloco ele é fixo nas colunas da máquina, 4 colunas, normalmente tem uma injetora. É aqui o bloco da parte de baixo, então as colunas fazem a ligação entre um bloco e outro. Nós temos aqui o cilindro hidráulico do extrator superior, são 2 cilindros, ele é usado para movimentar a placa superior do molde. Nós temos aqui o molde, a parte fixa do molde, a placa intermediária superior, a placa intermediária inferior e a parte de baixo do molde, a parte inferior que é presa no platô inferior. Essa parte do molde é presa no platô superior. Nós temos aqui o cilindro hidráulico do extrator inferior, são 2 cilindros hidráulicos para movimentar a placa do molde. Nós temos aqui o cilindro hidráulico, nós chamamos de cilindro auxiliar, que ele é usado para fazer o fechamento e a abertura do molde. Nós temos aqui o que nós chamamos de cilindro principal da máquina. Esse cilindro nós chamamos de cilindro principal de travamento. É ele que dá a pressão de travamento do molde, aquela pressão máxima lá de fechamento. Então o que acontece? Esse cilindro hidráulico ele só serve para dar alta pressão no molde. Quem faz o fechamento do molde e a abertura é apenas esses 2 cilindros aqui, que são os cilindros auxiliar. Quando fecha o molde, tem um valor programado lá na tela, na IHM da máquina, na parte de fechamento, onde você programa a posição que vai entrar o travamento da máquina. Então depende muito do fabricante da máquina. Tem uns fabricantes que você seta a altura do molde, tem outros que você
coloca manualmente lá onde você quer que entre a pressão de travamento. Então depende muito do fabricante da máquina, ok? Então chegou a posição de entrar a pressão de travamento, então entra esse cilindro aqui com a força de fechamento para dar alta pressão no molde, ok pessoal? Então nós fizemos aí uma apresentação geral sobre injetora para injeção de borracha. Em outros vídeos nós vamos destrinchar mais sobre isso. Nós vamos falar sobre vácuo, sobre injeção por compressão. Então em outros vídeos aí nós vamos implementar mais algumas coisas. Ok? Um abraço e até mais.